Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 27 do 8º ano. E o assunto da nossa aula é Família Real no Brasil, inovações e elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Para o desenvolvimento do assunto da aula de hoje, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: primeiro, reconhecer as melhorias na cidade do Rio de Janeiro para receber a coroa portuguesa, identificar as principais realizações da administração joanina e como elas não atingiram toda a população do Brasil, e relacionar a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves com o fim da visão do país enquanto colônia de Portugal. Antes de mais nada, eu sei que eu sempre repito, mas separe os materiais para a aula de hoje. Livro didático que contempla esse assunto e ajuda você nesse estudo. O caderno para fazer as anotações das principais informações e dúvidas que porventura apareçam. Lápis, caneta e borracha. Está com os materiais em mãos? Agora sim nós podemos começar. Quando a família real ela chega no Rio de Janeiro, em março de 1808, ela foi recepcionada ao som dos sinos e dos tiros de canhões. As autoridades da América Portuguesa, elas receberam assim de forma festiva os ilustres visitantes. E ainda haviam muitos olhos curiosos da multidão, acompanhando assim toda essa alegoria, essa festa que estava acontecendo. Como visto na aula passada, até uma moda implantada por essas mulheres que vêm junto a toda essa corte, né? Quais são as melhorias que ocorrem no Rio de Janeiro? Falei para vocês que Dom João necessitou melhorar a cidade para recepcionar a coroa portuguesa. Então a área foi ampliada, vias públicas elas foram abertas com o objetivo de facilitar a circulação de pessoas e também mercadorias. Os córregos eles foram canalizados, ruas passaram a ter iluminação, aterros foram construídos, algumas casas chegaram a ganhar janelas de vidro para permitir a entrada de luz. E sob influência inglesa, os mais ricos acabaram fazendo até jardins em volta de suas casas e passaram a comer com garfo e faca. Pensa só, tudo isso para receber essa família real. Aos poucos, a colônia ela transformou-se numa sede da administração portuguesa. Repartições que cuidavam das finanças, do comércio, da agricultura e também de outros serviços, elas são transferidas para a cidade do Rio de Janeiro para ficar tudo próximo ao Dom João, a rainha. Inclusive, uma curiosidade, em 1808, então, 10.000 casas elas foram pintadas com as letras PR. Ou seja, príncipe regente. Por quê? Porque os moradores destas casas teriam que sair para dar lugar à realeza. Para alguns, logo essa sigla PR acabou significando conhecido popularmente como ponha-se na rua. Tá? Então, só para receber toda essa família que estava vindo naquele momento. Sobre a administração joanina, ou seja, de Dom João, quais são as principais realizações? Ele vai inaugurar, então, a imprensa régia, em 1808, com a publicação do primeiro jornal no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. Além da Gazeta, também tinha o Patriota, a Idade do Ouro no Brasil, que eram periódicos editados em Londres como o Correio Brasiliense. Muitos artigos de opinião tinham neles, trechos e comentários de obras políticas e também notícias sobre a Europa e a América. Na realidade, esses primeiros jornais
Sabe aquela parte do jornal que trata ali de acontecimentos, casamento, nascimento, eventos em si? Era essa parte, né? Então era uma grande coluna social e era com o objetivo de entreter todo esse povo que fazia parte da coroa, porque, poxa, eles estão tão longe da sua terra, o que eles vão ficar fazendo? E leia um jornal, né? Entenda o que está acontecendo lá na Europa e tentar relacionar com o que está acontecendo aqui no Brasil. Outra construção importante, o primeiro banco brasileiro, o Banco do Brasil, em 1808. Qual a finalidade? Financiar a abertura de empresas manufatureiras na época do Brasil colônia. Então, as primeiras manufaturas com financiamento desse banco. Eu vou já adiantar dando um spoilerzinho para vocês. A questão do Banco do Brasil vai ajudar o retorno de Dom João para Portugal. Mas vocês já vão entender o que vai acontecer. Outra realização, a questão do Real Horto, Jardim Botânico, a Academia Militar e da Marinha aqui no Brasil, com o objetivo até de proteger esse território. Real Biblioteca, que atualmente é a Biblioteca Nacional, Teatro de São João, Academia Militar de Belas Artes, Museu Real em 1818, são todas realizações com o objetivo de entreter, dar entretenimento para a coroa, para todo esse povo que compunha a coroa. Lembrem-se, quase 15 mil pessoas. Outra curiosidade interessante. Durante a administração joanina, viu-se a chegada de uma missão artística francesa. Professores, arquitetos, músicos, escultores e pintores, eles vieram para o Brasil com o objetivo de entender essas relações e até ensinar. Um deles que vai representar muito esse Brasil colônia é o Debré. Talvez vocês já tenham visto até obras do Debré em livros didáticos, seja de história ou até mesmo de arte. É algo que chama a atenção porque ele vai representar muito bem essas relações que existiam. Era comum no Rio de Janeiro, nesse momento, bailes, óperas e jantares aristocráticos. E tinha uma celebração também que chama a atenção, era a celebração Beijamão. Era uma cerimônia em que o rei ouvia as queixas dos súditos e podia conceder favores ou até benefícios. Era uma prática bem comum nas monarquias europeias absolutistas que foram trazidas aqui para o Brasil, uma vez que a coroa vem para cá. A cidade do Rio de Janeiro, então, passou por um rápido crescimento urbano, mas, em contraste com o luxo da corte, a maior parte da população vivia em condições precárias. Não havia sistema de esgoto, coleta de lixo, o mau cheiro e as doenças se alastravam pela cidade, faltavam alimentos, água potável e até moradia. Os mais atingidos, com certeza, eram os escravos e os libertos, que moravam geralmente em cortiços. Basicamente, ao princípio das primeiras favelas aqui no Brasil. Com a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte, na Batalha de Waterloo, em 18 de junho de 1815, o que acontece? As potências europeias se reúnem e vão planejar os novos rumos da Europa. E por meio do Congresso de Viena, que nós estudamos anteriormente, foi estabelecido que todas as monarquias que foram destituídas por Napoleão retornassem ao poder. Uma delas, monarquia portuguesa. Dom João e a corte, eles estavam bem instalados no Rio de Janeiro e não tinham interesse em voltar para Portugal. Em dezembro de 1815, ainda, Dom João vai elevar a colônia portuguesa, o Brasil, à categoria de reino. Então, o Brasil tornou-se Reino Unido de Portugal e Algarves. Só para vocês conhecerem, Algarves faz parte de Portugal, faz parte da região sul de Portugal, tá?
O eixo econômico, que até então estava centrado em Portugal, transferiu-se então para a América. Esse processo ficou conhecido como interiorização da metrópole. E essa mudança vai oficializar uma nova organização da monarquia portuguesa. E o fim dessa divisão que existia, metrópole Portugal, colônia Brasil, que já havia, de certa forma, sendo superada com a abertura dos portos lá em 1808, uma das primeiras ações de Dom João. Reforçou ainda essa elevação a importância do espaço americano no conjunto do Império Português. Deu uma nova dignidade política ao Brasil e a decisão do Dom João de permanecer no Brasil tornaria-se, de certa forma, um terror, porque o Portugal necessitava da volta do rei lá. E a história dele estar aqui no Brasil mantinha o Brasil sob domínio ainda português. No ano, então, de 1816, a rainha de Portugal, Dona Maria a Louca, acabou falecendo e Dom João torna-se o rei com o título de Dom João VI. Na próxima aula, nós iremos tratar sobre a Revolução Pernambucana de 1817, um movimento que vai tentar revolucionar o Brasil e trazer a República de forma mais rápida. Agora, vocês devem fazer a atividade desta aula, que tem por objetivo revisar o assunto tratado nesta aula, mas também revisar, fixar algumas informações que poderão ser utilizadas em outros assuntos. Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau!